Fala, rapaziada. Fazia um tempinho que eu não começava no vídeo falando, né? Normalmente eu sempre jogava a história de cara, mas eu queria passar pra agradecer vocês, apesar da gente estar crescendo lento, a gente ainda assim tá crescendo. Então, obrigado a todos. Essa obra aqui, em especial, ela tá me cativando muito. É uma pegada mais pós-apocalíptica junto com um futurista, então tá muito maneira. Eu espero que vocês gostem, que tenha bastante like. E se tiver bastante like, obviamente, eu trago de volta. É isso, sem enrolação. Vamos pra história. A história já começa agitada. Nada de introdução calma, nada de uma explicação lenta. O caos já tá acontecendo. A gente vê 3 veículos avançando numa estrada poeirenta. Aparentemente, eles estão saindo de uma cidade abandonada. E dentro deles, há soldados. Aparentemente um esquadrão, mas de qualquer forma, são 3 carros cheios de militares e refugiados. De repente, um soldado detecta algo estranho no radar. E logo ele avisa o capitão, que há uma leitura à frente. Mas olhando pra frente, não há nada além de areia e vento. O capitão, obviamente, estranha, mas não hesita. Ele ordena que todos fiquem alerta e se preparem para o pior. O chão então explode. Um verme de areia colossal surge da terra, atacando com uma força muito bruta. O impacto balança os veículos e até vira alguns. Os soldados sacam suas armas e começam a abrir fogo. O monstro parece ignorar os tiros. O capitão assume a frente, avisando que ele vai cobrir os soldados, enquanto 2 protegem um comboio. Dentro do veículo de transporte, o pânico aumenta. Uma criança assustada quer saber onde ela tá, enquanto um moleque tenta acalmá-la, dizendo que não há motivo para ter medo. Se os monstros lá fora não são suficientes pra ter medo, do que essa obra vai trazer, moleque? Vai trazer um dinossauro? Mas seguimos. Do lado de fora, os soldados com exoesqueleto estão tentando reposicionar os veículos, enquanto um monstro continua atacando. O capitão já tá em cima da criatura, golpeando com a lâmina, mas nada parece surtir efeito. As armas pesadas continuam a atirar, mas o monstro resiste, até que, de repente, ele consegue destruir um veículo, arremessando o soldado pra longe. O capitão retorna ao combate, mas dessa vez, seu golpe atravessa a carapaça do inimigo. Mas será que foi o suficiente? Parece que o verme se arrasta para debaixo da terra. Bom, pelo menos é o que parece. O soldado se sente aliviado, feliz pelo capitão tá ali. Só ele conseguiria combater esse monstro. O capitão fala que ele tá usando uma armadura de combate modelo avançado, bem superior às armaduras deles, que são armaduras externas, comuns entre os outros soldados. A diferença de poder é gritante, segundo o capitão. Mas algo ainda tá errado. Os veículos escaparam e continuaram avançando. Mas então, um segundo verme ataca e o caminhão de transporte é lançado pelos ares, jogado pela criatura. E no meio do caos, alguém cai junto. Qiawan, um estudante da turma preparatória da Academia de Armaduras de Combate da cidade de Changshu. Ele vê tudo acontecendo, os soldados lutando, os vermes atacando e os veículos sendo destruídos. E, em principal, a garota refugiada em perigo. Ele sente que já viu isso antes. Se ele tiver certo, a menina vai morrer de qualquer jeito. Mas dessa vez, ele não quer apenas assistir. Ele não aguenta mais ver isso acontecendo de novo. Se ele tivesse uma armadura de combate, então ele tenta ativar um contrato. E dessa vez, algo responde. Rapaz, eu não sei o que aconteceu, mas simplesmente o monstro começa a ser fatiado de cima a baixo, girando em espiral, da cabeça até a cauda. E olha só, parece que a armadura funcionou mesmo. O prota tá insano. Essa é a armadura de combate tigre branco. Bom, no final das contas, o prota estende o braço. Parece que ele vai pegar algo. E sim, ele agarra a garota em pleno ar. Ué, mas o prota tá estendendo a outra mão? Tá caindo mais alguma coisa? Puta merda, ele pega um carro. Sim, ele segura um carro no ar também. Obviamente, todo mundo começa a descer bem rapidinho e começa a agradecer o prota. A mãe da menina chega chorando e começa a abraçar a filha dela. Enquanto isso, o capitão e os soldados estão em puro choque, olhando pra armadura de combate do prota. Eles só conseguem pensar quem é esse garoto. Obviamente, o prota não quer responder, então ele dá de ombro, tenta evitar. Ele só percebe que tem um cachorro ali. Sim, um cachorro. Ele tava esse tempo todo dentro do veículo. O bicho começa a latir, como se estivesse tentando impressionar ou falar com o prota. Mas aí vem a confusão. O prota percebe que ele já viu aquele cachorro várias vezes, de formas diferentes, e até mesmo como um cachorro soldado. Pera, isso tá certo? Um cachorro soldado? É isso mesmo? Então, do nada, o prota acorda. Era um sonho, rapaziada. Ele desperta no horário bom do capeta, à meia-noite. Ele já perdeu as contas de quantas vezes sonhou com essa armadura branca. E o pior é que, em cada sonho, ela parece ser um pouco diferente, mas ele tem certeza que é a mesma armadura. Ele só não sabe o nome dela. A cabeça dele começa a latejar, como se ele estivesse tentando lembrar de algo importante, mas não consegue. Então, para distrair, ele decide ligar a TV. No jornal, a notícia do dia. Faz 3 séculos desde que o vírus Kion foi descoberto pelo Dr. Elisarius Kion. Ainda existe muitos mistérios ao redor dos vírus, mas o número de criaturas mutantes e infectadas continua aumentando.
falando. E então, do nada, surge uma notícia urgente. Um ataque de criatura mutante ocorreu perto da cidade de Chanshu. Um veículo militar que saiu do posto de Ming foi atacado. O esquadrão de armadura de batalha que o escoltava foi totalmente aniquilado. O Prota meio que congela. Na tela, há uma imagem de um soldado usando a armadura Elite SA2, o modelo mais avançado produzido em massa. Se um esquadrão inteiro com essa armadura foi massacrado, as criaturas deveriam ser de nível 3 ou maior. Realmente é um puta de um azar. Mas o Protinha só pensa que se ele tivesse uma armadura dessa, nunca mais ia ter que se preocupar com dívidas. Pois é, amigos, o Prota tá ferrado financeiramente. Mas, voltando, vemos a cidade de Chanshu. O Prota tá andando pelas ruas movimentadas, pensando na cidade e na vida, que ele acabou de sair do trabalho. Ele diz que se não fosse pelo teste de designação de classe que tá chegando, ele nem precisaria estar num trabalho ralando pra caramba no meio período. Aliás, por que todo mundo só trabalha meio período nas histórias? Não tem um CLT completão pra eles não, cara? Será que a sociedade lá é mais evoluída e só trabalha meio período? Bom, de qualquer forma, esse salário mal consegue pagar a dívida do Prota. Enquanto isso, quem tem armadura de batalha ganha rios de dinheiro fazendo missões pra guilda. Então o Prota para, indignado, e olha pro céu e grita: eu quero a porra dessa armadura de batalha. E como ironia do destino, ao lado dele tem um exoesqueleto civil, um modelo E3. Esse tipo de exoesqueleto já foi militar. Isso lá na época da reconstrução pós-apocalíptica. Mas hoje em dia, ele é vendido para civis. Mesmo que não tenha metade da capacidade de combate de uma armadura de verdade, ainda serve para defesa pessoal e trabalhos manuais. Seria um sonho pro Prota ter pelo menos um desse. Na prática, ele lembra muito a última geração de armaduras de batalha. E o melhor, a guilda não proíbe o seu uso. Ou seja, com um desses, ele já poderia explorar algumas ruínas e começar a caçar criaturas mutantes. Mas aí vem a pior parte, o preço da armadura de batalha. Ela custa 1 milhão. Mas calma, rapaziada, segura essa. A dívida total do Prota é de 795 milhões. Serasa olha pro Prota e ri, porque, menino, dívidazinha infeliz essa daí, viu? Pequenininha. Mas pra quitar essa dívida, ele tem que pagar algumas parcelinhas de 100.114. Resumindo a brincadeira toda, ele tá fudido. Nem se ele vendesse o próprio rim, ele saía dessa. Então o Prota vai e olha pro exoesqueleto novo. Mesmo sendo o modelo mais fraco, ainda são caros. O mercado é controlado, obviamente. E pra ter uma armadura dessa de batalha, sendo barata, só existe dois caminhos: ser qualificado pra comprar um, ou comprar uma pelo mercado negro, ou seja, ilegalmente. Civis só podem comprar uma armadura de batalha se entrarem no exército, ou no colégio de armaduras de batalha. Mas mesmo assim, os testes de designação de classe são extremamente difíceis. Mas e agora? O que o Prota vai fazer? Porque ele precisa arrumar a armadura de batalha de qualquer jeito. A cena então muda de repente, e a armadura de batalha Vanguard FA2 surge na tela. Essa é a última armadura de batalha produzida em massa, desenvolvida pela Chanshu Tecnologia. Ela é vestida automaticamente, sem precisar de uma ajuda mecânica. Claro, ela ainda tem um certo espaço limitado no armazenamento, mas, em compensação, sua portabilidade foi aprimorada. E acredite, o maior atrativo dela é o preço. A armadura civil sai por 300 mil, e de todas as opções que o Prota tem, essa é a mais acessível. Não é à toa que ele é a armadura padrão da guarda da cidade. Quando ele passar no teste de designação do colégio, a qualificação vai abrir as portas para ele comprar uma armadura. E aí, o problema, pelo menos esse, tá resolvido. Afinal, o Prota acredita que ele não vai ser classificado para classe de logística ou qualquer outra do tipo. Mas será mesmo? Bom, quando o momento chegar, ele só vai pegar algumas missões da escola e fazer uma grana. Assim, ele vai ganhar muito mais do que qualquer trabalho de meio período. Mas, como sempre, a vida do Prota não é tranquila. De repente, sua irmã entra no quarto furiosa, gritando, dizendo que já é meio-dia e ele ainda tá dormindo. O Prota, claro, responde na lata: você não pode entrar antes de bater, porque na última vez que ele entrou sem bater, ele foi expulso na hora. Então parece que a hipocrisia rolou solta aqui. A irmã dele manda ele parar de falar besteira, e principalmente parar de chamar ela pelo nome, a não ser que ele queira arranjar problema e briga. Então, a nossa bela e linda mulher é apresentada formalmente pra gente. O nome dela é Kyeon-nan, é a irmã mais velha do Prota. Ela é a capitã do esquadrão de armaduras de batalha Dragão Azul e uma peça-chave da força de defesa da cidade de Chanshu. Ela parece bem estressada, e o Prota, querendo implicar, diz: é por isso que a vida amorosa da irmãzona tá tão complicada. Oh meu Deus. Obviamente ela fica mais furiosa ainda, pega um objeto e arremessa na cabeça do Prota, e responde à altura, dizendo que um cabaço igual ele não pode falar da vida amorosa de ninguém. Mas no fim, a Kyeon-nan se cansa de brincadeiras desse tipo, e diz, de forma séria, lembra de vender essa caixa e pagar a dívida do mês. E também diz que o Prota consegue completar o valor. O Prota tenta questionar e pergunta pra ela o motivo dela
ela não ir, mas ela diz, com uma postura bem fofinha, que não é tão boa em negociações quanto ele. Bom, no final das contas, essa é a última memória que eles têm da família. O Prota então responde dizendo, eu sei. Ele diz que entendeu, e até brinca dizendo que as habilidades de elogio da sua irmã melhoraram bastante com o tempo. Ele espera que ela ache alguma utilidade para aquilo, se é que vocês me entendem. Obviamente, a gente já conhece o temperamento dela e já sabe qual foi o resultado. Obviamente, ela ficou brava e diz pra ele que não interessa a vida amorosa dela, muito menos se ela tá solteira ou não. Mas chega de conversa fiada. Ela diz que vai sair pra uma missão e dá boa sorte a ele com a designação de classe. Afinal das contas, esse é apenas o primeiro passo. Enquanto ela vai embora, o Prota fica ali, mexendo na caixa. Ele reflete que sua irmã entregou cristais de mutantes de alto nível. O tempo passa e o colégio de armaduras de batalha da cidade de Chanshu aparece, especialmente os que estão fazendo a classificação pela segunda ou terceira vez. Então a gente vê dois colegas conversando, e um deles fala que na primeira vez mal conseguiu fazer 10% do que a veterana Kyeon-nan fez. E claro, o outro responde que ele não deve se comparar a ela. Ela é uma em 1 milhão, a melhor que a escola já viu. Eles se perguntam o porquê dela ter recusado o convite do colégio militar. Com tantos resultados bons, ela poderia ter se destacado na capital, mas preferiu abandonar o seu futuro brilhante. O rapaz explica que provavelmente a veterana ficou na cidade para ajudar seu irmão mais novo. Quando o Kyuna se formou, Kyuan estava voltando do colégio após uma pausa, e eles falam que o meu cunhado tá logo atrás na lista de gênios. Então ela deve ter grandes expectativas nele. Pois é, eu também tenho. Cunhadão, você vai se dar bem, confia. Mas a garota, com um sorriso irônico, questiona e pergunta o cara se ele realmente acredita nisso, porque isso é coisa que os estudantes inventaram. Não significa nada, mas falando em gênio, ela menciona que há um na classe deles e pergunta ao rapaz se ele ouviu falar. O rapaz diz que não. Então ela explica, dizendo que o rapaz está no terceiro lugar da turma, mas é uma pena porque ele é de uma família pobre, e se pergunta se ele, em algum dia, terá uma chance de construir um contrato real com a armadura de batalha. O rapaz fica visivelmente incomodado. Ele responde que não gosta de ouvir esse tipo de coisa. Afinal, talento vem do céu. E o que tem a ver com origem familiar? Ela então explica que talvez ele não seja pobre de dinheiro, mas sim da classe em que nasceu. Ela explica que isso importa. Importa sim. Ser de uma família de prestígio de armaduras não é só sobre recursos, mas também sobre as chances de ter acesso às armaduras mais avançadas. E se ele quiser prova, é só olhar para os melhores estudantes do colégio. Não são todos de família de prestígio? O garoto tenta debater, dizendo que, na verdade, não. Ele dá exemplo da família Kyeon, que é um sobrenome raro, e talvez ele seja um representante da antiga família Kyeon, uma das 3 famílias centrais. Ela, em resposta, dá de ombro, desdenhando deles. E ele, querendo provocar, fala que ela tá com inveja. Ela, obviamente, não perde tempo em responder. Diz que não tá com inveja, que foi ele que começou com essa conversa. Mas nesse momento, alguém entra na sala. É o Mano e o Sheng. Aproveitando que ele tá ali, eles perguntam pra ele sobre o que ele acha do desempenho de Kyeon-an no teste de designação, já sabendo que ele ficou fora por 1 ano. O moleque, que já tava ali na sala, responde que vai dar tudo certo, porque quando ele voltou pro colégio, ele foi o melhor em todas as provas, tanto na teoria quanto na prática. Então ele acredita que o ano que ele ficou ausente não fez muita diferença. Se ele mandar bem no teste de designação, o seu futuro pode ser promissor. A menina, que tá super empolgada, diz que tá certa de que se ele se formar com sucesso, conseguirá um contrato com a armadura de batalha avançada. Ela até brinca, dizendo que adoraria um namoradinho assim. Mas Yu Sheng, com um olhar bem severo, manda ela parar de falar alto. E pior, ele completa dizendo com uma expressão totalmente agressiva: a família Kyeon já caiu. Ninguém sabe o que aconteceu, mas eles foram expulsos da capital e quase não sobrou ninguém. Fora que um homem como Kyeon-an exala pobreza. Ele nunca poderia ter vindo de uma família de prestígio. E como se não fosse o suficiente, o rapaz continua. Ele diz que ouviu falar que Kyeon-an deve uma dívida enorme de dinheiro. Além disso, ele tá na mira do segundo filho arrogante da família Lee. Seu futuro, segundo o rapaz, é bem sombrio. Ele só vai poder sonhar com a armadura de batalha. No entanto, agora tá tentando defender Kyeon, dizendo que ele é um gênio com atributos excepcionais. Mesmo que as coisas não estejam bem agora, ele tem um futuro brilhante. O rapaz, com uma cara bem cínica, diz que pode até ser, mas o que importa pra ele é que Kyeon-an não está bem agora. Não importa quão boas sejam as suas habilidades. Se ele não conseguir o que precisa, ele não vai ter valor algum. Mas nesse momento, uma voz interrompe a conversa. Alguém entra na sala e, com um tom bem sarcástico, comenta que agora entende tudo. É por isso que a sala tá com cheiro de azedo, como se uma jarra de vinagre estivesse aberta. O cheiro tá tão forte que a tampa precisa ser fechada, ou isso acabará desanimando os estudantes. O rapaz, obviamente,
imediatamente fica irritado. Ele vira pra pessoa que fala e questiona o motivo dela sempre defender Kyeonwan. Ele lembra que cresceram juntos. Então, qual é o motivo disso? Bem, a jovem que acaba de chegar é Yao Lelin, uma dama do grupo Yao, da cidade de Changshu. Ela, com uma expressão bem calma, diz que se o problema for a armadura de batalha, ela tá disposta a ajudar. E isso se Kyeonwan estiver disposto a pedir. Ela diz que irá providenciar o que ele quiser. Nesse momento, todos os homens que aqui habitam pensam em só uma coisa. Só querem pedir uma coisinha. Mas, obviamente, eu como narrador não posso dizer. Mas, diz aí no comentário o que você acha que é. E Yao Lelin, por fim, acrescenta com uma expressão bem suave que Yaowan é um homem que, de fato, ela tá bem interessada. Mas os nossos holofotes mudam e a cena se transforma. Agora estamos nas ruas. Um soldado informa que criaturas mutantes foram detectadas no setor G4, na cidade de Changshu. Imediatamente, ele dá ordem para que ataquem. Então, um dos homens se volta pro seu capitão e pede para que ele desacelere. Se ele continuar correndo rápido assim, ninguém vai conseguir acompanhá-lo. O capitão, com um tom de deboche, responde que mal começou a se aquecer. Mas atrás dele algo trágico acontece, bem inesperado. Um soldado é despedaçado por um monstro. O capitão, aparentemente, também é desligado junto. A tela toda escurece. Uma nova mensagem surge. Coloque sua armadura de batalha e defenda a sua cidade natal. A frase vem do escritório de recrutamento militar da cidade de Changshu. E em seguida, vemos uma visão panorâmica da cidade de Changshu. Uma imensa cidade-fortaleza, lar de milhões de pessoas. O objetivo parece bem claro: reconstruir a civilização e colocá-la novamente no topo. Mas a ameaça nunca desaparece. A próxima cena choca. Crianças são massacradas. O comandante fica com uma expressão muito grave e afirma que tragédias assim ainda acontecem em diversas cidades-fortalezas. Isso até hoje. E a próxima pode ser a deles, a sua ou até mesmo a minha. Então, ele faz um chamado direto. Tome a decisão mais importante da sua vida. Coloque a sua armadura de batalha e una-se às forças de defesa da cidade. Proteja a sua cidade natal. Junte-se à elite e extermine essas criaturas mutantes. Torne-se um herói. Não, torne-se uma lenda. A revelação é um choque. Tudo isso não passa de um anúncio do governo. O impacto, obviamente, com uma propaganda dessa é imediato. Todos ao redor ficam admirados e expressam o desejo de se alistar. Mas, claro, nem todos passam. Alguns falham logo nos primeiros requisitos. Mas, no meio da conversa, um jovem qualquer expressa sua descrença. Não é possível que você realmente está pensando em se tornar um lutador contratado. Ele explica que aqueles guerreiros passaram por muito tempo de treinamento, enquanto os novos recrutas só podem começar como suporte. Além disso, quem nunca estudou no colégio de armaduras de batalhas e não tem experiência de tropa de suporte simplesmente não passa. Ainda assim, não é tarde demais para ingressar no colégio. O problema é que, aparentemente, sua família depende de você. Para isso, você teria que ir para longe de casa. Talvez seja melhor trabalhar para uma empresa de segurança, onde o pagamento pode ser 5 ou 10 vezes maior. E para melhorar, o risco é menor. Sem contar que o trabalho nessas empresas existe a possibilidade de você sair em busca de materiais de alto nível. O prota que tá sentado ali perto ouve tudo e pensa consigo mesmo: aquele cara, provavelmente ele é um recrutador de uma empresa de segurança. Tá muito suspeito isso. É verdade que os novatos que passam pelo período inicial podem ganhar 10 vezes ou até mais um salário mínimo, mas aqueles que não conseguem, bem, eles simplesmente não voltam. E se eles não voltarem, não tem ninguém para reclamar. Mas mesmo assim, sair da cidade para procurar tesouro desperta algo no prota. Se ele encontrar um material de alto nível, não precisará continuar trabalhando em meio período. Melhor ainda se ele der sorte de encontrar uma armadura de batalha perdida. Sua situação mudaria por completo. Mas primeiro, é melhor ele esperar os resultados dos testes. E o ruim é que o prota tá com uma puta dor de cabeça. Infelizmente ele não sabe os critérios do teste. E isso tá deixando ele com uma enxaqueca tremenda. Ainda mais que depois do exame coletaram uma imensa quantidade de sangue dele. O tempo passa, para ser mais exato, uma semana. E vemos a grandiosa estrutura do colégio de armaduras de batalha. E nos é explicado que todos os estudantes passam por 2 anos de estudo preparatórios. No final desse período, ocorre um teste de designação, que avalia o empenho e a classificação do aluno. E isso em diferentes áreas, sendo comunicação, estratégia, comando, combate e algumas outras. Então vemos uma porta e um sistema anunciando: teste concluído. E quem sai de lá é o nosso prota. E do lado de fora, Yao Lelin tá esperando por ele. Assim que o vê, ela corre na sua direção e pergunta como foi, mas ele rapidamente desvia e ela passa direto. Ela, no entanto, não se deixa enganar e revela que já pediu
pediu os resultados antecipados para o professor. E o que descobriu o deixa impressionada. Ele ficou em primeiro lugar em todas as matérias. Animada, ela afirma que se ele fosse um genro da família Yao, tudo seria diferente. Na verdade, ele teria mais confiança de saber que seu teste ia dar um resultado certo. Mas ela continua dizendo que, na verdade, se for com ele, ela tá disposta até mesmo a casar. Mas aparentemente o Prota não dá muita importância pra isso. A única coisa que ele pensa é que essa garota provavelmente já pensou até mesmo nos nomes dos filhos. Então, com um sorriso sincero, ele revela que foi designado para a classe de logística. O choque no rosto de Yao Lelin é imediato. Logística? Como assim? Incrédula, ela dá um chute violento na porta, tomada de raiva. Isso foi fraude. Me deem uma explicação agora. O protagonista pede que Yao Lelin se acalme, afirmando que ele tem outros planos, e agradece aos professores, tentando puxá-la de volta. O professor apenas observa, e surpreso com a energia dos seus alunos. O outro professor concorda e menciona que nos anos anteriores, os testes de compatibilidade com a armadura de combate e o fator de contrato eram conduzidos mais tarde. No entanto, dessa vez, eles foram adiantados. Ele até pergunta ao colega se ele sabe de algo. O professor responde que a Chanshu Tech não deu muita explicação, o que é preocupante, já que eles são investidores e não deveriam agir com tanto descuidado. A administração dos alunos se torna mais difícil, sabe? Principalmente porque, até então, talento e linhagens sanguíneas não eram levados tão a sério na seleção. Na verdade, não eram levados em conta, né? Mas o teste sanguíneo eu de fato entendo. Mas o talento é óbvio, tem que ser considerado. Mas seguimos. A conversa continua e um deles pergunta: quando é que vão tornar as armaduras de combate produzidas em massa acessíveis para as pessoas comuns? O outro professor analisa na sua tela as informações sobre os desafios enfrentados pela cidade. Ele menciona que a reconstrução da cidade não está indo nada bem. O projeto de expansão sofreu contratempos, forçando uma redução na escala. Com isso, o recrutamento de novos soldados se intensificou e os requisitos para ingressar nas Forças Armadas foram diminuídos. Em seguida, surge um questionamento entre eles. Será que eles permitiram que Qian tivesse uma segunda chance de experimentar armadura de combate? A resposta veio logo e ela foi bem negativa. Mas isso levanta outra possibilidade, porque em casos raros, alguns indivíduos conseguem utilizar uma armadura de combate, mesmo quando os testes não indicam compatibilidade. Mas mesmo assim, a chance é muito mínima. É 1 em 1 milhão. Então, o professor de cabelos longos descarta a ideia. Nada indicou que Qian pudesse ser compatível. Fora que a tensão sobre ele já está bem grande. Se eles insistirem, podem ser demitidos. Mas a Rapunzel diz que se o seu colega estiver preocupado, ele deve simplesmente cuidar do jovem. É mais fácil assim. A cena muda para o corredor do colégio. Uma mulher caminha no local com passos bem firmes. E quando ela chega numa funcionária, ela é imediatamente cumprimentada como senhorita Lin. Lin então informa que precisa de suporte de logística para um novo local e tá ali para selecionar alguns estudantes. Mas a mulher então questiona, perguntando se ela vai fazer igual da última vez, no mesmo padrão. O padrão seria escolher 5 alunos ou um pouco mais, mas a mulher nega. Dessa vez, a área é maior, então ela vai exigir uma classe inteira. Então nos é apresentada Lin. Ela, na verdade, é Lin Wei, vice-diretora do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento de Armas de Batalha, diretamente da Chanshu Tech, ou Chanshu Tecnologia. É, galera, Lin não é pouca merda não, tá? Ela é muita. As duas mulheres começam a caminhar pelo corredor. De um lado, Lin Wei, uma executiva de alto escalão, elegante, bem apresentada, exalando aquele ar de profissionalismo impecável. Do outro, tem a Yu, vice-presidente da instituição. Mas vamos ser sinceros, rapaziada, com esse rostinho, acho que nem a mãe dela deve elogiar ela sem sentir um pezinho na consciência. Porque vale a minha Nossa Senhora, mulher feia do cranco. Mas vamos seguir, quem sou eu pra julgar? A dupla improvável segue lado a lado, formando um contraste até que estranho, tipo a Bela e a Fera, mas sem romance e sem redenção pra Fera. Enfim, eu falei que não ia aloprar com a mulher, eu não vou, prometo. A Yu resmunga enquanto anda, questionando se não é meio exagerado pegar uma turma inteira pra essa tarefa. Afinal, mesmo que a Chanshu Tecnologia tenha investido um caminhão de dinheiro no colégio e a Lin tem um cargo poderoso, isso ainda parecia um pouco abusivo, sem contar que só uma turma recém-formada atende a esses requisitos. Lin, com a sua diplomacia afiada, responde que entende completamente os desafios do trabalho e a colaboração entre elas. Falando em colaboração, ela diz que Yu se beneficiou bastante disso. Ou será que a Yu ainda não está satisfeita? A vice-presidente fica desconfortável com isso. Pegaram no ponto fraco dela. Ela diz que não, claro que não. Ela só tá um pouco preocupada. Alguns estudantes da classe de logística têm famílias bem influentes. Então, até o colégio precisa ter cautela. Lin, por ser uma executiva veterana,
veterana não teria nenhum problema, mas se algo desse errado, Yu estaria em completos apuros. Mas Lin tranquiliza a colega, dizendo que a missão é só uma limpeza, não tem nada de perigo. E os jovens mestres e as damas terão supervisão especial, nada vai sair do controle. Dentro de uma das salas, o professor está na frente da turma, explicando sobre o teste de designação. E, como a partir de agora, o foco dos estudos vai mudar praticamente por completo. O jogo de fato mudou. Antes, aprenderam o básico para sobreviver na segurança da muralha. Agora, o objetivo era conseguir créditos. A turma de logística, especificamente, lidará com tarefas relacionadas a criaturas mutantes para ganhar esses créditos. É crucial memorizar as informações sobre os monstros, especialmente a localização do núcleo. O colégio oferece oportunidade de treinamento prático e é fundamental não desperdiçá-los. E a vantagem da classe de logística, eles podem usar o sistema de crédito especial, um sistema que converte esses pontos em créditos de graduação. Aí você me pergunta, mas Blade, como é que ganha crédito? É fácil, rapaziada, basta entregar o núcleo das criaturas, simples e direto ao ponto. Mas o professor fala que daqui pra frente, tudo dentro do colégio funcionaria como base nesse sistema de troca, inclusive as armaduras de batalha. O professor deixa claro, acidentes, até mesmo casualidades fatais, podem acontecer durante o treinamento prático, e isso tá dentro das regras. Mas, se alguém colocar os colegas em perigo por arrogância ou ganância, o caso seria levado ao departamento judiciário da cidade. E aí, boa sorte explicando sua cagada. O professor também reforça a necessidade de usar equipamento de proteção, fornecidos pelo colégio. São caros, mas salvam vidas. O primeiro, obviamente, vai ser grátis, 0800. Depois, é por conta deles. Bem, no mundo pós-apocalíptico, tudo tem seu preço. Enquanto o professor segue com seu discurso motivacional ou desesperador, dependendo do seu ponto de vista, Lelin se aproxima do Prota, falando bem baixinho, que agora eles são colegas de classe. Aqui, precisamos ser sinceros, rapaziada. O Prota tá escolhendo demais. A mina é uma gata, vem de uma família nobre e tem um status. E tá jogando indireta na cara dura pra ele. E o cara tá recusando. Pelo amor de Deus. Prota, seu infeliz, tu tem a skin básica que a prefeitura te deu. Foi 0800. E tu ainda tá escolhendo. Ele quer escolher. Ele... Ah, meu Deus. Eu não posso com mais obra dessa, cara. Isso mexe muito com o meu coração. Não dá não, não aguento não. Mas o tempo vai passando. E logo eles já estão lá, do lado de fora da cidade. O professor então dá aquele toque. Confirma a segurança do ambiente ao redor, pessoal. Ele explica que não pode vacilar e principalmente sair da área designada. Porque se isso acontecer, o colégio não vai se responsabilizar por nenhum acidente. O professor também fala que o localizador precisa estar ligado o tempo todo. E se eles encontrarem algum perigo, é só apertar o botão e recuar. E pronto. Se estiver com algum problema, é só correr pro campo. A ajuda vai chegar o mais rápido possível. A cena então corta pro Prota. E ele pergunta a Lelin por que ela tá tão animada com isso, já que ela não precisa de dinheiros ou créditos. Ela, em resposta, solta: "Você tá preocupado comigo?" Ela dá uma explicação bem rápida pra ele. Ela diz que ela foi controlada pela sua família a vida toda. Nunca pôde sair da cidade. Agora ela achou uma brecha e precisa aproveitar o mais rápido possível. E ela ainda fala pro Prota que seu localizador e sua armadura estão prontas. Se aparecer algum perigo, ela vai sair bem mais rápido que ele. Então, é melhor ele focar nos seus próprios negócios. Em seguida, vemos o homem se aproximando de Lin, dizendo que não entende por que ela trouxe tantos estudantes. Não seria mais rápido chamar trabalhadores habilidosos? Ela, na calma, responde que trabalhadores habilidosos falam demais e confidencialidade é a prioridade ali. Ela completa dizendo que os alunos de logística não ligam tanto para dinheiro ou crédito. Eles estão ali pela experiência, pelo que pode aprender. E quando um aluno se acidenta, o colégio tem tudo bem definido. Em outras palavras, o colégio de armaduras de batalha não vai usar o dinheiro da empresa com quem não sabe o que está fazendo. E os trabalhadores habilidosos, além de serem mais caros, ainda trazem muitos problemas. No final, Lin pergunta sobre a armadura de batalha de teste e pergunta se ela já havia chegado. O rapaz diz que sim, ela acabou de chegar 30 minutos antes. Falando da armadura, pessoal, eu queria recapitular um pouco com vocês. Eu acabei pulando a parte em que ela fala da armadura. Teve um momento em que Lelin entrou na sala e disse aos estudantes que quem ficasse em primeiro lugar e coletasse mais núcleos ganharia uma armadura de batalha por 15 dias. Além disso, o crédito seria duplicado. Na verdade, seria 10 vezes mais do que eles estão acostumados a ganhar. Uma bela oportunidade. Peço perdão que eu acabei pulando essa parte. A câmera então se aproxima de uma criatura monstruosa, simplesmente do nada. Uma versão evoluída de Attack on Titan. O silêncio é quebrado por um disparo. O impacto é forte o suficiente para chamar a atenção da fera, mas ela não consegue identificar da onde é a origem do ataque. A cena revela um soldado, equipado com armadura bem diferente do padrão, um modelo mais avançado. Aparentemente a armadura de
teste. O soldado faz um rápido relatório. Teste número 21. O modo de fusão da energia de arma falhou. Ainda assim, o poder de ataque é o suficiente para causar dano consideráveis a um alvo de nível 4. Mas, infelizmente, surge um problema. Ele não consegue enviar a atualização. A conexão está comprometida. Isso, obviamente, irrita ele, mas ele não pode perder tempo com isso agora. Mesmo com a falha do sistema, o modo de foco da arma ainda funciona bem. O problema é o consumo alto de energia. Ele se pergunta como o campo ainda não percebeu algo estranho, já que faz tempo desde que a operação começou. Ele verifica sua arma e vê que tem energia suficiente só para mais um tiro. Então, isso significa que ele precisa recuperar sua lança. Mas antes que dê tempo dele se mover, algo interrompe seus pensamentos. Uma nova ameaça aparece. Não um monstro qualquer, mas algo parecido com a versão de um gato mutante. Um predador, talvez rápido e bem feroz. O soldado até hesita por um segundo, dizendo pro gato ter calma, mas o gato não perde tempo e ataca rápido. Então ele desvia mais rápido ainda. Sem outra escolha, ele dispara. Um tiro resolve o problema, pelo menos deveria, porque agora ele não tá mais sozinho. O gigante encontra ele. A cena muda abruptamente, simplesmente do nada, e vemos o Prota revirando destroços. Ele não poderia estar mais satisfeito. Acabou de encontrar um verdadeiro tesouro, um exoesqueleto de combate gigante. O único problema é que ele tá completamente sem energia, mas se ele conseguir levar isso de volta, pode faturar uma boa grana. Antes que ele possa comemorar mais, algo estranho acontece. O chão começa a tremer, um terremoto talvez, mas do nada um rato mutante surge, avançando contra o Prota. Ele não pensa duas vezes, ele dá uma facada certeira e resolve o problema, mas ele percebe algo preocupante. Esses mutantes estão mais agressivos do que o esperado. Parece que para sobreviver ao apocalipse eles tiveram que evoluir. Bem, isso não estava nos registros. E pior, essa missão era simples, coletar núcleos, mas agora criaturas mutantes estão aparecendo por toda parte. Ele decide que é melhor voltar pro campo para relatar o que descobriu antes que as coisas saiam ainda mais do controle. A cena então muda novamente. O soldado encontrou sua lâmina e ele corre em direção ao zumbi, cortando ele no meio, sem perder muito ritmo. Ele não tem tempo para distrações, porque o verdadeiro problema tá logo atrás dele, um mutante colossal. Ele não faz ideia de onde essa criatura surgiu, não há nenhum dado sobre ela nos registros. O monstro obviamente não tá um pouco preocupado com as explicações. Ele ergue uma enorme pedra e arremessa com força contra o soldado. No instante que a pedra se aproxima, a cena corta de novo. E agora a gente tá no campo. Os alertas começam a chegar. Criaturas mutantes de nível 4 foram detectadas. O problema, eles não têm armaduras avançadas o suficiente para lidar com isso. A senhorita Lin obviamente fica preocupada. Seu pensamento vai direto para a armadura de teste. Ele deveria ter voltado há muito tempo, mas não há contato com o soldado que deveria ter voltado com ela. Apenas os sinais vitais, indicando que ele ainda está vivo. O problema se torna ainda mais grave quando eles percebem que a criatura mutante detectada está indo na mesma rota da armadura de teste. Coincidência? Difícil de acreditar. Se os monstros estão seguindo a armadura, isso significa que a situação é pior do que eles imaginavam. O doutor fala para Lin que ela precisa tomar uma decisão rápido. Lin não hesita. Ela dá o comando imediato, ordenando que enviem soldados para ajudar os estudantes, para que assim eles consigam recuar para o campo. A evacuação precisa ser completa e rápida. O caos se intensifica. Destroços caem por toda parte, alguns perigosamente próximos dos alunos. Um soldado surge correndo em meio ao tumulto, gritando para que fujam, mas é tarde demais. Uma estrutura desaba, esmagando parte do grupo. Os sobreviventes entram em pânico e correm, tentando escapar, mas novas pedras caem do céu. Uma delas está prestes a atingir uma estudante. No último instante, o Prota consegue puxar a menina para longe antes que a pedra caia. Com alguns saltos, ele leva ela para um local seguro. Logo, os soldados se aproximam, preocupados com o estado dela. Ele garante que ela tá bem, mas logo pergunta sobre Yaolelin. Um dos soldados sugere que ele deixe a estudante sobre seus cuidados e avisa que todos já retornaram ao campo, exceto aquele pequeno grupo. A área está se tornando cada vez mais perigosa e a evacuação precisa acontecer imediatamente. De repente, outro tremor sacode o chão. Um soldado é brutalmente derrubado. Quando olham ao redor, percebem a origem do perigo. Uma horda de zumbis se aproxima. O capitão não hesita e ordena que seus soldados formem uma linha de defesa, isso para proteger os estudantes. Os disparos começam. No entanto, um zumbi surge por outra direção, avançando diretamente para a garota. Antes que ele possa alcançá-la, o Prota elimina ele com um golpe preciso, atingindo diretamente no seu núcleo. Mas a
ameaça não para. Um cachorro mutante surge, saltando direto pra cima dele. O Protinha, que é bom na porrada, finaliza ele rapidamente, mas depois de um tempo ele encontra um problema. Sua faca fica presa no corpo da criatura. Os músculos dos mutantes são mais densos, sabe? Se ele tivesse uma armadura de batalha, isso não seria um problema, mas não é o caso dele. Então ele percebe algo pior. Uma dor começa a latejar na sua perna. Um ferimento como aquele pode ser um grande problema. Se ele não conseguir ajuda, seus movimentos ficarão limitados. Mas enquanto ele observa o caos ao redor, uma pergunta martela na sua mente: aonde diabos estão todos? E pior, o que é aquela coisa gigantesca se aproximando? De repente, uma luz intensa envolve o Prota e as criaturas ao redor que estão caídas no chão. Ele sente uma energia desconhecida fluindo pelo seu corpo. Seu ferimento meio que desaparece e, estranhamente, os corpos ao redor começam a se ligar ao dele e aparentemente a energia está sendo sugada pelo Prota. Ele pensa que essa energia é revigorante. Ele sente sua força voltando por completo. Então, algo estranho acontece. Sua mente é transportada para um lugar desconhecido, seu mundo espiritual. Diante dele, aparecem armaduras de batalha, como aquelas que ele sempre viu nos sonhos. Mas o que é que elas estão fazendo ali? Bem, as armaduras avançam na sua direção. Uma delas é acorrentada e presa. A outra, aparentemente, se funde a ele. Uma explosão de poder ocorre. O seu corpo começa a emanar uma luz intensa, chamando a atenção de todos ao redor. Um monstro que se aproximava detecta essa mudança e percebe que aquilo ali pode se tornar uma ameaça. Sem hesitar, ele carrega um ataque devastador e dispara. A garota, observando tudo, congela de medo, pensando que o Prota vai morrer. Mas o impacto esperado não acontece. O Prota não só sobrevive ao ataque, como permanece firme. A garota mal pode acreditar que ainda tá viva. Só o fato de estar perto daquele disparo deveria ter sido suficiente para matá-la. Atordoada, ela tenta se mexer, mas o seu corpo nem sequer responde. Tudo que ela consegue fazer é olhar para ele e se perguntar se aquilo realmente é o que ama. Mesmo com dificuldade para falar, a garota agradece a ele por ter salvado ela, mas por dentro somente fervilha com dúvidas. Desde quando alguém da divisão de logística sabe usar um traje de batalha? Antes que ela possa continuar sua reflexão, um monstro se vira na direção deles. O Prota percebe o perigo e ordena que ela saia dali. Sem hesitar, ele avança contra a criatura, mas algo o preocupa. Por mais que ele já tenha usado aquela armadura em sonhos, na vida real tudo é diferente. Ele sequer sabe como usá-la corretamente. Mas então, ele percebe algo estranho. Um monstro não tá mirando nele. Seus olhos focam em outro alvo, alguém mais vulnerável. Esse desgraçado sabe priorizar os mais fracos. O Prota se prepara para agir, mas percebe que não vai chegar a tempo. Ele precisa de uma arma. Olhando ao redor, ele avista um soldado segurando uma lança. Então ele grita: "Ei, me empresta essa lança aí." Mas o cara parece ocupado. Aparentemente ele tá passando um relatório bem urgente. Ele diz que a situação tá piorando e tá bem pior do que eles previam. O ataque de raio daquele zumbi são difíceis de defender e o seu traje tá no limite. Além disso, os efeitos das suas porções são fracas demais. Então ele solicita permissão para usar a porção Berserker, tipo 2. E pelo visto ele tá falando com Lin, que na hora nega. Ela diz: "Negativo, o seu corpo não vai suportar os efeitos colaterais, fora que isso ainda é experimental." O soldado insiste, dizendo que eles não têm opção. Se eles não usar, eles não vão sobreviver. Mas antes que a discussão continue, ele percebe algo estranho. A sua lança sumiu. Como assim? O quê? Ele nem viu quem pegou. Enquanto isso, o monstro continua carregando o próximo disparo. O Prota, agora segurando a lança, avalia a situação. Se aquele ataque atingir os estudantes, será um massacre. Sem pensar duas vezes, ele arremessa a lança com uma precisão cirúrgica, direto nos olhos da criatura. Então isso faz com que o disparo do monstro se desvie, acertando a parede, não o grupo. A criatura obviamente sente aquele ataque. Ela sente aquela dor latejante da lança enfiada na sua cabeça. E o pior, agora ele tá cego de um olho. O monstro busca o agressor e encontra o Prota. O Prota pensa que isso foi por pouco, mas agora o monstro tá puto. Com um rugido de fúria, o monstro libera uma chuva de disparos de energia em todas as direções. O Prota consegue desviar de todas, mas sempre no último instante. Ele precisa de um ataque decisivo para encerrar essa luta. Chegando perto do monstro, ele reúne toda a sua força em um só soco poderoso e acerta a perna do monstro. O impacto faz ele cair, mas não é o suficiente. A criatura rapidamente contra-ataca com um golpe massivo. O Prota não tem nem tempo de reagir. O tapa que atinge ele é brutal, jogando ele longe contra a parede, fazendo com que ele pareça um inseto. Ele, na parede, percebe que seu ataque não é o bastante. Então, uma voz surge dentro da sua mente. Ela diz: "Garoto, você tá usando o traje de batalha tigre branco. Escute com atenção. A defesa externa do inimigo é resistente demais. Para causar um dano real, concentre-se toda a sua energia em um só ponto e libere no momento do impacto." O Prota tenta entender quem é que tá falando com ele, mas a voz simplesmente ignora. Ele nem sequer tem tempo de questionar,
porque um monstro já tá preparando outro ataque, e dessa vez parece ser esmagador. Mas de novo, no último segundo, o Prota desvia da criatura, e em seguida vai pras costas do monstro, reunindo toda a sua força no seu punho. Então ele solta e desfere um golpe direto nas costas da criatura. O impacto é devastador, uma explosão de energia rasga o monstro no meio, abrindo uma cratera no meio do seu peito. A fera solta seu último grunhido, agonizando antes de cair. Alguns segundos depois, enquanto a armadura do Prota se desfaz, o pessoal ao redor começa a questionar se ele realmente havia derrotado um monstro com um único ataque. Algo inesperado surge no braço do Prota. Observando mais de perto, ele percebe que é um bracelete. A dúvida vem imediatamente. Seria o bracelete de um contrato com um traje de batalha? Em principal, o traje de batalha tigre branco? Tudo indicava que sim. Isso significa que, a partir de agora, ele poderia utilizar o traje sempre que ele quisesse. Enquanto ele estava processando essa descoberta, o grupo ao fundo começa a comemorar. Um alívio tomava conta de todos, felizes por terem sido salvos. E, para surpresa de muitos, havia sido salvo justamente pelo Prota. A obra decidiu nos contar um pouco sobre o passado. Após o apocalipse, a humanidade encontrou ruínas antigas dentro dos destroços, e dentro delas descobriram tecnologia avançada, incluindo trajes de batalha de contrato. Rapidamente, os humanos imitaram essa tecnologia e criaram a primeira geração de trajes de batalha, iniciando sua produção em massa. Com o auxílio desses trajes, tanto os de contrato quanto os modelos produzidos em massa, a humanidade conseguiu recuperar parte da terra que havia perdido. Aqueles que vestiam esses trajes eram conhecidos como os contratantes, e mesmo que os modelos fabricados em massa fossem inferiores às versões mais antigas, o desenvolvimento dessas armaduras nunca desacelerou. Durante 3 séculos, a performance dos trajes foi sendo aprimorada, resultando em criações cada vez mais eficazes. Mas, voltando ao presente, o foco agora está na Lin, que observa atentamente o Prota. Ela analisa sua armadura e percebe que sua tecnologia é capaz de recriar um traje de batalha, e melhor, com unidades portáteis, algo semelhante aos trajes de contrato de batalha. Essa tecnologia, até então, era algo que ela só havia visto em Yuheng, mas nada desse nível. Nenhuma empresa da cidade de Changshu seria capaz de produzir algo assim. Além disso, ele havia derrotado sozinho uma criatura mutante de nível 4, algo que normalmente exigiria 10 dos trajes produzidos em massa. E realmente, a performance que ele demonstrou foi algo impressionante. Não havia muitas organizações em toda Yuheng que poderiam criar essa armadura. Não desse nível. Talvez o Departamento de Indústria Central, ou a Indústria Pesada, ou até mesmo um grupo de tecnologia bélica. Mas será mesmo que eles conseguiriam fazer isso? De repente, o telefone dela toca. Ela atende imediatamente. Não é possível ouvir o que a pessoa do outro lado diz, mas a resposta vem clara. O traje de batalha de combate branco ainda é um projeto em desenvolvimento e um segredo de negócio. Todas as testemunhas deverão manter o traje em sigilo. Mas ela também questiona a pessoa, como vai o andamento da investigação, exatamente sobre esse traje. Mas a resposta é decepcionante. Não há nenhuma informação relevante até o momento. Insatisfeita, ela pergunta se a armadura está diretamente ligada à família Qion, que é de Yuheng. Galera, infelizmente, Yuheng ainda é uma incógnita. Não tá claro se se trata de uma cidade, um país ou até mesmo um continente, mas essa já é a terceira vez que ela é citada, e infelizmente a gente não sabe o que é. Após ouvir a resposta na ligação, ela entende a situação e ordena que a investigação continue. Dinheiro não vai ser um problema. Bem, dizem que o desaparecimento completo da família Qion de Ryunger tem ligação direta com o traje de batalha, sendo esse um traje de batalha de contrato, obviamente. Na época não existia traje de batalha em massa. No entanto, não há absolutamente nenhuma informação concreta sobre esse traje. Então, quem diabos é esse garoto? A cena muda para casa do Prota, onde ele se encontra cara a cara com a sua irmã. Ele a questiona se ela já sabe de tudo o que aconteceu, e ela explica que a escola tentou encobrir, mas os militares sempre acabam descobrindo. Um zumbi gigante atacou os estudantes durante o treinamento prático, e se o irmão dela não tivesse lá, e em principal não tivesse usado o traje de batalha branco, que ainda é desconhecido, e derrotado a criatura, as casualidades teriam sido inimagináveis. Além disso, várias pessoas agora devem um favor para ele. Brincando, o Prota comenta que, se alguma alma generosa e gentil decidisse ajudá-lo com a sua dívida imensa, ele ficaria muito agradecido. Sua irmã até reflete sobre isso e pensa que realmente seria algo bom. No entanto, ele logo muda o tom e a chama. Ela não entende o espanto dele, pelo menos até ele revelar que a escola deu uma compensação financeira significativa, e isso devido ao incidente. O valor é suficiente para cobrir o pagamento da dívida naquele mês, o que significa que eles não precisam se preocupar com o despejo e podem respirar aliviados
aliados por um tempo. Animada, sua irmã concorda e sugere que eles devem comemorar. E para isso, ele deve pagar uma refeição. Espantado, ele questiona por que ele deveria pagar, se eles estão comemorando uma conquista dele. Mas a conversa toma um rumo mais sério. Ela menciona que, mesmo que todos tenham os abandonado, ele não tá sozinho. Ela ainda tá ali com ele. Fechando os olhos, o prota diz que sabe disso. Mas, mais uma vez, ele caiu no conto do vigário. Caiu na lábia dela. Certeza que isso era uma estratégia para poder comer de graça. Logo depois, ela entrega um documento a ele, dizendo que ele deveria seguir o caminho que ele desejar. E como sua irmã mais velha, ela vai sempre apoiar. Então ele logo abre o documento e descobre de onde é. É do escritório do diretor do colégio de trajes de batalha da cidade de Tianshu. A cena muda e ele agora tá na escola. Aquele garoto irritante tá lá de novo, falando besteira, como sempre. Dessa vez, diretamente no ouvido do prota. Ele não consegue acreditar que o prota tá ali, já que ele fazia parte da classe de logística, o que torna sua presença inesperada. Em resposta, o prota exibe a carta que recebeu e explica que devido às circunstâncias, agora ele faz parte daquela classe. Com uma cara de deboche, ele se apresenta a Yushen. Mas a câmera muda mais uma vez, e agora a gente vai pra sala dos contratantes. Eu sinceramente não sei se é a mesma sala que o prota tá, mas os rapazes, no caso 3, estão analisando ele. Eles aparentemente fazem parte da elite, porque eles demonstram certa arrogância na sua fala. Um deles até comenta que ouviu rumores de que o prota é pobre, e que antes o prota era apenas um aluno da classe de logística. A cena então nos leva para a sala de reunião do corpo docente. O diretor afirma que, mesmo com a ordem de confidencialidade sobre o ataque, a instituição ainda assim foi colocada sob os holofotes. Para desviar o foco da opinião pública, eles decidiram adiantar o torneio do colégio. Finalmente, agora o destino começa a se mover a nosso favor. Nos é mostrado a cidade fortaleza de Yusheng, ou Yuheng, eu não sei exatamente a tradução. Vou chamar de Yuheng, que parece mais interessante. Mas uma coisa é certa, finalmente fica claro pra gente o que é de fato o Heng. Não é uma pessoa, muito menos um país. É uma grande metrópole, uma mega estrutura de defesa, um bastião da humanidade. Finalmente descobrimos o que de fato é. Dentro da cidade, a cena nos leva ao escritório do comandante do Grande Conselho. Ele tá numa conversa com alguém e dá uma ordem clara: comunicar ao diretor do conselho para mover Keon para a classe de contratantes reservas. No caso, a classe atual que o prota tá. O comandante pede para que não seja feita um tratamento especial. Ele deve ser tratado como qualquer outro aluno. Na sua opinião, muito em breve ele será uma grande surpresa para todos. Mas a história retorna pro colégio, onde tá acontecendo a cerimônia de boas-vindas. E a Aurelin já tá na frente da turma e cumprimentando todos, se apresentando formalmente, é claro. Ela reforça que, a partir de hoje, está sendo transferida do batalhão de logística para a reserva de portadores de contrato. Além disso, ela pede paciência aos colegas enquanto ela se adapta nessa nova turma. E a Aurelin avança em direção ao prota e começa a cumprimentá-lo com entusiasmo. O prota, obviamente, fica constrangido, como toda vez. Ele percebe que ela seguiu ele de novo. No entanto, a sirene do colégio toca, interrompendo tudo. Todos devem seguir para o corredor. Shen então chama Yaolelin e pede para que ela espere, pois ele quer perguntar uma coisa. Mas antes que ele possa falar, ela já se adianta, imaginando o que ele quer saber. Ela então diz: se você quer saber como eu fui transferida para a reserva de portadores de contrato, a resposta é simples. Minhas habilidades atendem completamente os padrões exigidos. Mas ela admite, ela não pode negar que usou alguns contatos da família. Porém, não é isso que ele quer saber. O que ele realmente quer entender é o que aconteceu no treinamento. Lelin hesita, parecendo desconfortável, mas ele insiste. Ele fala que ela pode ignorar isso tudo, porque ela é senhorita da família importante. Mas para um aluno normal, não. Mesmo que descobrisse um talento quando ele usa armadura, ele não seria transferido tão fácil e tão rápido. Poxa, ele saiu do batalhão de logística pro batalhão de reserva de portadores de contrato. Ele desconfia que a transferência tenha sido planejada propositalmente pro torneio da academia. Lelin então tenta desconversar, mas ele reforça que tentou falar com todos os colegas de logística que ele conhece, mas todos se recusaram a falar sobre o que aconteceu. Tudo foi tratado como confidencial. Lelin então questiona ele. Se ele sabe que é confidencial, por que ele tá perguntando, meu Deus? Ao mesmo tempo, ela também reflete sobre aquela armadura. Será que é feito pela concorrente dela, Tianshu Tech? Com o tempo, a cena muda e os alunos já estão do lado de fora da cidade, nas ruínas. O professor informa que a aula será prática. Será um treinamento prático, mas eu não sei por que minha sensação de déjà vu tá batendo no coração. Eu acho que eu já vi essa história antes. Mas o professor fala que os alunos devem se espalhar e caçar zumbis para coletar os núcleos de energia. A quantidade de núcleos coletados influenciará diretamente nos pontos de avaliação. O vencedor, aquele que conseguir mais pontos, terá o direito de usar a melhor armadura da escola e desfrutar desses melhores privilégios. A proposta parece similar com o que aconteceu antes, quando Lin fez esse mesmo desafio, pelo menos algo parecido, mas naquela ocasião, a quantidade de pontos
pontos valia bem mais. O professor encerra a explicação, dizendo que essa será as boas-vindas. O vencedor será decidido pelo talento. Se repararem bem, vão ver que todo mundo tá bem tranquilo, de fato. Tirando o Prota, que tá com a cara de debochado do caramba, fingindo que tá com sono. Agora, já dentro da armadura, Shang caminha pelo campo de batalha, refletindo sobre a situação. Ele fala que conhece Lelin há muito tempo e entende perfeitamente a sua personalidade. Ela sempre desprezou a Chanchutek, que é a concorrente principal do grupo Yao. Por isso, ele tem certeza de que Lelin não vai simplesmente aceitar ficar no escuro. Ela não vai aceitar por muito tempo essa ordem de sigilo. No entanto, ele também sabe que ela não tem a menor ideia da real situação de Kyoan. E enquanto pensa isso, ele corta vários zumbis, com uma precisão até que cirúrgica, sem mudar sua expressão. Ele reflete que Kyoan tem um segredo. Ele não sabe o que é, mas também não pode se importar muito com isso. Ele tem que se concentrar no agora. E em respeito ao seu avô, o instrutor o informou que ali é uma zona que contém maior quantidade de zumbi. Então, no final das contas, o segredo de Kyoan não importa pra ele. O que importa é que Kyoan não será o vencedor dessa competição. Enquanto Shang continua sua jornada pelo lado de fora, um zumbi aparece atrás dele, mas ele percebe no último segundo. Ele até que se prepara para atacar, mas é Lelin que na verdade destrói a criatura. Ela então alerta, dizendo que mesmo que sejam zumbis básicos, ele não deve ficar confiante assim. Shang percebe que a técnica usada por Lelin é uma habilidade da armadura, que dispara energia em forma de flecha. Então ele não perde a chance de retrucar. É você que não deveria depender tanto das técnicas da armadura. Lelin sorri, claramente se divertindo com a provocação, e pergunta: já tá com inveja? Aí pegou no ponto fraco dele, a tal da fala da inveja. Ele obviamente nega na hora, e ele até propõe: vamos ver quem mata mais zumbi? Ela concorda com o desafio, e meia hora depois, ambos estão surpresos com o desempenho do Prota. Ué, não eram vocês que iam competir? Mas é foda, ele deixou uma carnificina de mortos aonde passou, já com vários núcleos coletados. O Prota, imerso em pensamentos, considera o que o instrutor havia dito. Ele poderia ficar com os núcleos, e esses núcleos, mesmo sendo de zumbis de nível mais baixo, podem ser usados para fabricar equipamento, ou vendido por dinheiro. Então, Shang e Lelin se aproximam. Lelin, impressionada, comenta: você é incrível. Como conseguiu fazer tudo isso? O Prota, meio desconcertado, diz que foi pura sorte. Ele tenta minimizar, dizendo que foi apenas uma coincidência. Ele caiu em uma grande concentração de zumbis, mas na verdade, ele aproveitou a chance de testar a armadura Tigre Branco, que por sinal não teve uma transformação muito fluida, mas ainda assim funcionou bem. Suas técnicas de armadura são eficientes. O Prota consegue usar as habilidades da armadura sem ter que colocar ela por completo, ativando só algumas partes. Enquanto isso, Lelin grita de alegria e, com um sorriso radiante, diz que com a habilidade do Prota, ela tem certeza que ele vai ganhar o campeonato da academia. O Prota tenta manter a compostura e fica mais cauteloso sobre o campeonato. Ele diz que o campeonato vai ter muitos especialistas, mas na sua mente ele tá totalmente ganancioso e sabe, o vencedor do campeonato vai ganhar um prêmio incrível e ele não pode perder essa oportunidade ou deixar que alguém roube isso dele. E então o vídeo acaba, rapaziada. Eu vou parando por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se chegou até o final, comenta pra ajudar o canal, compartilha, também vai ajudar bastante, deixa o like pro YouTube entender que esse vídeo é rentável e é legal. É isso, obrigado e fui!